Aqui. E dentro dessa história de tradução, Andressa, queria até trazer rapidamente aqui com você um destaque, porque quando a gente estava falando das questões da trama golpista aqui no Brasil, os planos para as tentativas de golpe por aqui, muito se fala do que frustrou os planos, né? O que fez os planos não irem para frente. A gente tem uma análise interessante aqui hoje do cientista político Antônio Lavareda em destaque na nossa home, destacando que quem evitou o golpe em 2022, em última instância, foram os Estados Unidos, de acordo com Antônio Lavareda, o pesquisador, dizendo que não foi ali a consciência das Forças Armadas, mas sim a posição do governo dos Estados Unidos que frustrou o plano. Ele deu uma entrevista aqui para os nossos colegas no UOL, analisando, dizendo ali que os comandantes brasileiros não podem chegar a levar o crédito pela manutenção da democracia, quando a gente vê ali as discussões de militares que enfrentaram, de certa forma, uma resistência aos planos em si, quando as investigações mostram que eles tinham conhecimento prévio da trama e não fizeram denúncia alguma. O pesquisador destaca aqui que durante o processo eleitoral daquele ano, enviados pelo presidente Joe Biden se reuniram com os chefes das Forças Armadas e deixaram claro que o país não apoiaria uma ruptura institucional, fazendo aqui um resgate importante que faz até a gente resgatar a memória de aula de história, né, Andresa? Discussões de 64, a gente entrando em discussões aqui da tentativa de golpe no país, mas quando a gente vai lendo o relatório da Polícia Federal, entendendo o papel de cada um nessa história, realmente falava-se muito do papel de alguns militares em frustrar o sucesso do plano. Você concorda aqui com a avaliação do Lavareda, do pesquisador? Como que a gente pode falar sobre essa frustração dos planos golpistas no Brasil? Acho muito importante esse resgate que ele fez, uma boa lembrança, né? Lá em 64, os Estados Unidos apoiaram, né, o golpe militar no Brasil e o Bolsonaro, né, tinha uma boa relação ali com Trump, depois com Biden, isso desandou e se tivesse qualquer fio de apoio ali dos americanos ao golpe, realmente a gente teria assistido, né, um retrocesso no país muito lamentável, né? Ainda bem que dessa vez isso não se repetiu, a gente não tem essa ameaça, né? Que é o que eles dizem, comunista. O que eles dizem, né? Por que falam tanto nessa questão do comunismo? A direita fala tanto nisso, né? A gente não tem nada disso próximo aqui no país, porque eles precisam criar um inimigo, né? Isso que os historiadores dizem, né? Desde da época do Getúlio, assim, eles estão sempre procurando criar um inimigo para que as pessoas canalizem os seus medos, e aí o governo o governo é que vai evitar que você seja, né? Essa coisa demoníaca, assim como eles pintam, o comunismo venha e domine o país. Então é sempre esse discurso de amedrontar as pessoas e de se colocar como um salvador da pátria, que é o que o Bolsonaro sempre colocou, né? O Jair Messias Bolsonaro, como a única pessoa que poderia livrar o Brasil de uma ameaça comunista. Então, nesse caso, os Estados Unidos não entraram nisso, e a gente, né, vê aí, como o professor colocou, que isso foi um fator preponderante. Agora, é claro que o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito importante, né, de ter segurado esse golpe, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi muito atacado pelo bolsonarismo, e que ali, como na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também segurou ali a democracia na unha. Por isso que o Alexandre de Moraes tem muito apoio ali do Supremo Tribunal Federal, mesmo que ele esteja diante de um inquérito que ele mesmo, né, é uma vítima ali, isso tem gerado muitos questionamentos, né, e acaba sendo questionável mesmo. Ele tem o apoio dos colegas do Supremo e esse reconhecimento de que ele foi muito importante e corajoso de utilizar ali os mecanismos legais para evitar esse golpe. Vamos lembrar que o Congresso poderia ter feito isso também. Tinham mais de 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro por conta dessas posturas dele, entre outras coisas. A gente teve uma pandemia ali em que o país ficou totalmente à deriva, isso custou a reeleição do Bolsonaro, e o Congresso nunca pautou, né? Aí na figura do Arthur Lira, deixou tudo lá na gaveta, jogou a chave fora, e essas medidas, né, poderiam ter sido adotadas e evitado que a gente chegasse muito perto, assim, de um golpe. Queria até recomendar, já que é domingo, viu, Natália? O filme que está passando aí no cinema, o filme Brilhante. Ainda estou da aqui. história do Rubens Paiva, isso, Ainda Estou Aqui, que eu acho que é o momento mais perfeito do país, né, para passar esse filme, para a gente lembrar, né, desses saudosistas aí de ditadura. Vão ao cinema, quem não conhece muito a história, que lá você vai entender
o que é conviver com uma ditadura, né? Sim. E aí o poder da cultura, do cinema,